Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, para nós, para vermos aquilo que Deus está fazendo em toda a terra. Como Deus é fiel, como Ele é presente, como Deus nos une, como Deus nos leva a cumprir o seu propósito. E nesta geração de tantos problemas, nações com tantos conflitos, com tantas dificuldades, Deus levou o Ministério Gideões até Angola. E no nosso estúdio nós temos a alegria de ter conosco o evangelista Antônio Nigula e sua esposa Rosa. Vamos ver o que eles têm para nos contar a respeito do que Deus está fazendo ali. Então, não saia daí. Deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, é com muita alegria que nós temos o evangelista Antônio Nigula, sua esposa. Eu conheci já faz algum tempo e nós vamos ver o que Deus está fazendo ali. Antônio e Rosa, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Para nós é um privilégio, pastora. E um grande abraço a essa imensa nação brasileira que desde muito cedo se uniu a Angola. Sim. E olha que esse programa não vai só no Brasil, hein? É verdade, é para todo mundo. Vai para o mundo inteiro. E então Deus quer usar vocês para trazer exatamente o que Ele está fazendo. E o Rosa, é uma alegria ter você aqui representando a mulher angolana, africana, né? Deus mostrando a alegria no seu rosto. Obrigada, é um grande prazer estar aqui. Amém, amém. E nós queremos conversar sobre isso. Você lembra o ano que você veio, que nós nos conhecemos e te ungimos, Gideão? Foi 2012. 2012. 2012. Não é? Que eu fui ungido Gideão lá no ministério. Então. Na verdade, eu conheci o ministério por causa de uma irmã da igreja presbiteriana de Contagem, chamada Patrícia. Sim. Ela me levou até a igreja e eu creio que estivemos num culto do pastor André. Sim. E aí de volta, eu quero apresentar para você a pastora Ângela. Mas aí a pastora Ângela não estava no culto. E ela disse, não, então vamos deixar para o outro dia. E no outro dia falamos e nos conhecemos e eu disse que já queria ser Gideão. Foi muito interessante que o Nigula não perdeu a oportunidade. E é importante você saber que não podemos perder as oportunidades. Ele disse, é hoje, é hoje. Eu falei, você compreendeu, Antônio, como que é o ministério? Ele disse, compreendi, eu quero ser ungido. Eu quero ser um Gideão. É verdade. E pastora, mudou a minha vida, mudou o meu ministério, mudou, eu diria mais, a direção de muitos jovens angolanos, transformou os ideais de muitos jovens crentes por causa dos pilares do ministério. Sim, sim. A oração, a adoração, a evangelização, a pregação do evangelho. São os pilares que realmente nós seguramos, estamos a usar lá em Angola e está a ser um momento muito tremendo para nós, para as nossas vidas. Amém. Eu queria que você falasse um pouquinho, Antônio, do seu ministério, do seu trabalho lá. Você trabalha com jovens e você trabalha também trazendo a unidade da igreja. Pois é. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre as experiências com as crianças intercessoras. Pastora, quando eu fui ungido Gideão, eu na altura já era líder de um ministério de jovens. E este ministério nasceu do coração de Deus para nós, com o propósito de unir a juventude. Como devem saber também os telespectadores, o nosso país passou por 30 anos de guerra. E é uma guerra que dividiu o país em muitos sectores, dividiu o país em muitos retalhos.
E precisávamos, naquela altura, digamos, há 10 anos atrás, juntar a juventude para um único foco. O foco mais importante da vida, que é Jesus. A guerra dividiu políticos, a guerra dividiu famílias, a guerra dividiu igrejas. De tal modo que esse espírito de divisão era muito grande e muito visível. E aí Deus colocou no nosso coração fazer exatamente o contrário, o espírito de união. E passamos a juntar jovens para um encontro semanal na cidade. E a juventude afluía para um único lugar onde adorávamos a Deus, levávamos horas de adoração e eu levava uma palavra. E assim foi durante esses anos. E quando eu conheci o Ministério Gideões 24 Horas, foi como que fosse uma conexão divina para trazer algo de novo ao ministério, que era a oração 24 horas. E a primeira coisa que eu peguei no ministério foi a oração. E começamos a orar 24 horas. E aí começaram a acontecer coisas tremendas, pastor. O Senhor Jesus passou a revelar-se a nós taxativamente. Começamos a experimentar milagres, começamos a experimentar coisas sobrenaturais. E o ministério foi crescendo, a ponto de nós hoje estarmos a sonhar com um centro de treinamento. Já passou do sonho e para a realidade. Nós estamos a pensar em construir um grande centro de treinamento e acampamentos para cerca de 500 pessoas por acampamento. Uau, e os alicerces já estão lançados, fundamentos, tudo isso. Mas isso é fruto da oração. Quando começamos a orar com essa intensidade, Deus começou a nos falar o que temos que fazer a seguir. Sim, sim. E depois desse pilar de oração, agora há um ano, recebemos a visita do ministério. Foi para Angola o pastor Arley, a missionária Vilma e o pastor William. Foi outro presente de Deus, não só para nós, mas também para o nosso país. Que a partir daquele momento começou o ministério Gideões Mirins, ou criança intercessora, como nós chamamos lá. Aí isso aqui eu vou falar mais tarde, porque tem sido algo tremendo, tremendo. O Tony falou algo muito importante. Ele mostrou aqui que ele segurou a oportunidade, ele viu a necessidade do seu país, ele viu a necessidade da igreja, ele viu o potencial ali que eram os jovens. Então o Espírito Santo trouxe ao coração dele, é isso. E é assim que a gente tem caminhado como Ministério Gideões. É deixando o Espírito Santo ir à frente e fazer a obra. E a gente vai descobrindo que Deus já separou as pessoas certas para a obra certa e da maneira correta. E com muita alegria, não é, Tony? Você recebeu também uma tarefa de liderar a evangelização. É no seu país? É no meu país, sim. Sim. Olha como Deus faz as coisas, pastora. Enquanto começávamos o trabalho com a geração eleita, no início foi muito difícil. Como toda boa obra, como toda coisa que Deus manda, tem o inimigo, e o inimigo é antigo, é velho. Então, foi uma luta muito grande. Passamos por momentos de choro, de lágrimas, de pressão mesmo. Mas o Senhor sempre nos dando força, energia, sempre nos dando direcionamento. E com a oração, nós fizemos da oração o pilar principal do nosso ministério. Sim. E a oração 24 horas nos trouxe mais poder, mais vivacidade, mais alegria. O nosso país está passando nesse momento, pastora, por uma crise, a pior crise de todos os tempos. Chega a faltar alimento na cidade, chega a faltar medicamento. E olha o que Deus está fazendo. Pessoas sendo curadas só com oração. Pessoas sendo libertas
pessoas sendo tratadas por Deus de uma forma tremenda. Há uma menina, agora há pouco tempo, que estava louca por 5 anos e trouxeram na nossa cidade, veio de uma outra província, chegou na nossa cidade e aí disseram, nós vamos levar a um grupo de jovens que ora. Aleluia, maravilha. E essa moça foi liberta e hoje está aí a testemunhar. Que lindo. Uma outra menina, o médico falou que tinha tumor no cérebro e que não iria viver mais de 3 meses. Mas o Senhor conectou-nos com a menina de uma maneira tão maravilhosa, tão miraculosa, que quando começamos a orar por ela, o Senhor começou a confirmar que ia curar, que ia transformar. E hoje ela está no último ano da faculdade. Oh, que lindo. Ela está a estudar até comunicação. Glória então, a Deus. Cada dia, por causa do poder da oração, Jesus vai se manifestando nas famílias. Um jovem, há 3 semanas, tinha sido diagnosticado uma doença que dava cirurgia. Sim. E tinha cirurgia agendada. A minha esposa foi visitar aquela família sem saber. E aí chegou e encontrou um menino também que veio de uma outra cidade, esse jovem, e a família falou, não, tem que ir para o hospital, porque tem cirurgia na próxima semana. E a minha esposa começou a orar, e aí começou a manifestar, o poder do Espírito Santo era tão grande. No final, o Senhor falou, a operação já está feita aqui. Mas aí eles disseram, não, nós vamos ao hospital. Eu pessoalmente recomendei, vão ao médico para confirmar. E foram ao médico. Sabe o que o médico disse? Não precisa mais porque a doença desapareceu. O poder da oração tem nos trazido a essas coisas. Sim. E por causa da oração, muita gente tem conhecido a Jesus, pessoas do governo, oficiais das Forças Armadas, da polícia, para aceitar Jesus na nossa cidade. E nós pregando por várias cidades, pregando por várias províncias dentro do país. E no início do ano, eu recebi uma chamada da liderança da Aliança Evangélica de Angola, que é um bloco muito importante da Igreja de Angola. E o secretário-geral dizia, nós estamos a precisar de alguém que possa assumir a questão da investigação e da pesquisa evangélica para descobrir os grupos e, para além dos grupos, etnias, povos que precisam de ser alcançados ainda. Olha. E nós achamos que a pessoa certa, que já está a fazer essa obra, é você. Olha, eu chorei bastante. Eu disse, eu não sou a pessoa certa. Mas aí, não, mas é você mesmo. Aí fomos para uma conferência em Addis Abeba, na Etiópia, onde Deus confirmou e fui confirmado como responsável da pesquisa evangelística para a Angola a nível do continente africano. Que coisa linda. Então, é algo de Deus, não é? O que Deus faz, não é, Tony? A gente fica maravilhado com o que Ele faz. Eu sei que você quer ver um pouquinho de Angola e um pouquinho deste trabalho. Nós estamos deixando a Rosa daqui a pouquinho, vamos conversar com ela no nosso próximo bloco, mas eu quero que você assista comigo uma reportagem, um VT, algumas imagens do trabalho, principalmente você vai ver aí as crianças intercessoras. Você vai ficar com uma vontade de estar ali naquele país e de ver o que Deus está fazendo. Então assista comigo a este VT e nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Vamos lá. Com o objetivo de unir os jovens, o evangelista Antônio Negula promoveu cultos voltados para essa turma. O sonho dele era ensinar sobre a palavra de Deus àqueles que estavam perdidos e sozinhos. Com muita garra, ele não parou. Em 2012, foi ungido Gideão e depois disso, tudo mudou. Após a visita do ministério a Angola em 2015, o evangelista decidiu investir nas crianças. Então, começou também no país angolano os Gideões Mirins, ou Crianças Intercessoras. As crianças estudam a palavra e aprendem a orar por vidas. Elas são firmes no que querem, intercedem pela conversão dos familiares,
por outras crianças e por países. Os adultos não ficam de fora e se empenham em aprender mais para que assim possam dar o melhor à garotada. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor fez questão de dar todo o suporte à nova equipe. Cursos e muita disciplina fizeram parte do momento. As ministrações foram impactantes, todos envolvidos em um só propósito, um só louvor. As crianças intercessoras de Angola decidiram fazer algo por sua nação e viram que o caminho mais rápido para alcançarem o desejo é a oração. Por isso, são tão fervorosas. Coração puro e cheio de amor, lágrimas sinceras movem o coração de Deus. Hoje, o desejo de Negula é que até o final deste ano o ministério se expande para todas as províncias e que mais crianças sejam alcançadas. Muito bem, você pôde ver aí um pouquinho de Angola, um pouquinho das crianças intercessoras e o nosso coração fica ardendo de ver o Espírito Santo trabalhando. Ele pega pessoas simples, ele nos pegou a mim, ao Paulo, pegou o Tony, a sua esposa Rosa, e ele quer tomar a sua vida também para ser uma bênção. O que ele faz, ele faz. E o que Deus faz é bem feito, é perfeito. Por isso, a oração nos traz este entendimento de que o Senhor reina, de que Ele tem o domínio e controle sobre todas as coisas em todas as nações da terra. E este é o momento da igreja, orar e buscar o Senhor. Mas vamos continuar nossa conversa aqui com a Rosa agora. Rosa, eu sei que você é enfermeira, trabalha no hospital, Deus tem usado a sua vida na oração, na igreja, com as mulheres. Fala um pouquinho para a gente sobre a vida familiar e sobre a mulher angolana. É uma mulher feliz, realizada ou há problemas com as mulheres lá? Muito obrigada, pastora Ângela, por essa oportunidade que me é dada para falar um pouco sobre a realidade da mulher angolana. A mulher angolana é uma mulher feliz, de um lado, mas também uma mulher muito sofredora do outro lado. E tanto porque ainda há muito grupo de mulheres que precisam ser atingidas com a palavra. Sim. E quanto à questão das famílias, as famílias precisam ainda da presença do Senhor. Sim. As famílias precisam muito da presença do Senhor, porque a mulher angolana sofre bastante porque lá agora vive-se muito o fenômeno de mãe solteira. Os homens estão a abandonar a família, para procurarem casar-se com outras mulheres, outras meninas. E então ali fica a mãe cuidando dos filhos sozinha, lutando, e o marido disperso, nem quer saber da família. Esse é o fenômeno que estamos a passar lá. E nesse sentido, a mulher sofre muita pressão. Muita pressão. E é ali onde a palavra do Senhor conforta ela, dá força. Sim. E é ali onde aparece o sentido de ser cristã, de ter irmãos na fé. A mulher angolana sofre muito. E a igreja, vocês têm tido algum projeto assim? Porque eu sei que o Tony tem lidado muito com os jovens, mas você ou as mulheres têm alguma coisa assim, algum trabalho para ensinar, para ajudar, para evangelizar as mulheres especialmente, Rosa? Sim, é um projeto novo. Sim. Mas estamos a trabalhar já com muita seriedade agora. Sim. Esse ano tivemos uma conferência das mulheres, atendendo à crise que está a passar no nosso país. Ali nós pensamos no tema a atitude
de uma mulher de fé em tempo de crise. Oh, que lindo! Ali tivemos uma conferência de 4 dias e foi muito bom. Quando projetamos a conferência, pensamos em uma participação mínima. Não tínhamos a ideia como ia ser tão impactante aquela conferência na cidade. E foi uma conferência muito aderida, foi de grande impacto. E no fim de tudo, as mulheres saíram a ganhar. Converteu-se muita senhora para Jesus, pessoas vindo de outros municípios para participar dessa conferência. Os temas eram tão sugestivos e ali as mulheres choravam. Muitas delas vinham apresentar os seus problemas a Deus. Foi uma conferência que o Senhor nos exaltou tanto. Marcante, né? Marcante. Um divisor de águas. E um grande milagre que nós vimos na conferência é o reencontro de uma mãe e a filha. Aí esse foi um grande milagre. A mãe sabia que tinha uma filha, mas nem tinha a mínima ideia onde era o paradeiro dessa filha. E a filha sabia que tem uma mãe, mas não conhece a mãe. E os caminhos do Senhor são maiores. E nessa conferência houve um reencontro da mãe e a filha. E foi momentos de alegria, muita emoção. Todos nós choramos. Foi um reencontro muito maravilhoso. Oh, pastora, tinha que ver aquilo. Que coisa maravilhosa. Foi tremendo, foi poderoso demais. Uma realidade do mundo espiritual no mundo natural. O encontro de Deus com o homem, a filha com a sua mãe. Naquele encontro espiritual, que lindo. Nós não convidamos nem a filha, nem a mãe, mas Deus trouxe tudo junto assim. Que lindo. Aquela conferência, pastora, que a minha esposa falou em março, foi reconhecida pelo governo. E o governo mandou uma representante para fazer o encerramento da conferência. Que lindo. E o governo recomendou que aquela conferência deve ser realizada todos os anos. Olha que bênção. É isso. A gente vê assim que o campo é tão grande. É tão grande. E Deus está chamando seus filhos para trabalharem. É muito importante. Quando a gente diz, eis-me aqui nos céus, o Senhor escuta. E há tanto para fazer. É muito lindo a gente ver a obra de Deus e saber que é Ele quem age, Ele quem faz. Nós também temos as crianças intercessoras, que são os Gideões Mirins, lá em Angola. Vocês têm quantos filhos? Nós temos 4 filhos. 4 Depois que começou os Gideões Mirins, as crianças intercessoras lá, nos seus próprios filhos, houve alguma mudança? Pastor, este aqui é o tema que sempre que eu falo nele me emociona. E me desculpem, porque eu nunca compreendi a realidade das crianças intercessoras. Mas quando eu compreendi porque aqui realmente Deus colocou criança intercessora no coração da pastora Ângela, do pastor Paulo e sobretudo como a pastora Suzy desenvolveu esta ideia divina no coração dela. As minhas filhas já sabiam orar. Elas cresceram no lar cristão e tudo bem. Nós pensávamos que estava tudo bem. Mas quando começou o curso da criança intercessora, pastor, aconteceu algo que nunca tinha acontecido em nossa casa. A nossa caçula tem 5 anos, a Esmeralda tem 9 anos e a Sara tem 11. Elas estão no mesmo quarto, como é lógico. O Ebenezer tem o quarto dele, já está com 15 anos. E numa manhã, no domingo a seguir ao dia do curso, nós estávamos a ouvir 6 da manhã um grito de oração no quarto das nossas filhas. Nunca tinha acontecido antes. E aí nós estávamos em oração também, porque nós oramos sempre neste horário, um pouco mais cedo. E aí eu parei um pouco e a minha esposa também parou, porque nós nunca ouvimos esse barulho. E eu perguntei, o que está acontecendo? E a minha esposa disse, não, é oração. De quem? Das meninas? Sim. Eu disse, agora temos concorrente, não é? E de lá para cá, o testemunho das minhas filhas eu levei para o grupo de oração da Geração Eleita. E as famílias começaram a testemunhar a mesma coisa,
que as crianças estão orando de uma maneira incrível. E qual é a oração das crianças? Deus abençoa as crianças da Nigéria, abençoa as crianças que estão a morrer sem comida, abençoa os papais, abençoa as mamães. Tem um menino de 10 anos, a oração dele é essa, todos os dias. Pai, quero ver o meu pai na igreja convertido. E o pai tem problema de alcoolismo. Pai, Deus, salva o meu pai, Deus, salva o meu pai. As crianças estão a orar na nossa cidade de uma forma tremenda, tremenda. E eu creio que é isso que nos impulsiona tanto a continuar com o ministério e a expandir esse ministério por Angola toda. Eu creio que antes do final do ano, mais de metade das nossas províncias terão um ministério implantado. Aleluia. Essa é a nossa fé. Isso traz, assim, um gozo tão grande para o nosso coração, de saber que estamos no caminho certo. Amém. Que estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer. E preparar a igreja para a vinda de Jesus é através da oração. A oração. A gente está vendo aqui, ó, o Nigula e Rosa criando seus filhos no caminho. Mas quando o Espírito Santo vem, quando a gente obedece à direção de Deus, as coisas mudam de tal forma que é milagre. Você vai até acostumando com os milagres, né, Antônio? É verdade. Nós, graças a Deus, estamos a viver esse tempo novo. Aleluia. Estamos a viver esse tempo de milagres mesmo. E qual é a base? A palavra de Deus e a oração. Paulo fala lá aos Filipenses capítulo 3 sobre o poder da ressurreição. Sim. E sobre a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse poder da ressurreição e essa excelência do conhecimento fazem toda a diferença, pastora. E eu, onde passo para pregar aqui no Brasil, essa é a mensagem que eu estou deixando. A excelência do conhecimento de Cristo Jesus e o poder da ressurreição fazem toda a diferença. Aleluia.